Vamos só relembrar como foi esses últimos domingos. Pode passar. Quando pensamos na vinda de Jesus, nós temos que entender três coisas. Primeiro, o dia e a hora ninguém sabe. Claro para nós. Qualquer afirmação do dia e hora, não é de Deus, ok? Próximo. Nós temos que estar preparados, porque Ele vai vir numa hora e num dia que nós não sabemos. Terceiro, mas não podemos ignorar os sinais da vinda dEle e temos a liberdade, Deus nos dá a condição de estudarmos o tempo que se aproxima a vinda de Jesus, ok? Próximo. Primeiro, nós vimos então que um dos sinais é guerras e revoluções. Aí você vai falar, já há muito tempo existe isso. Então você que não veio, perdeu, eu expliquei sobre isso, que nos últimos anos isso é algo muito intenso. Segundo, catástrofes naturais. Terceiro, aumento da sexualidade invertida, ou homossexualismo, essa tendência dos últimos tempos, que sempre existiu, mas de uma forma muito não tão explícita. Em um momento da história houve algo muito forte, principalmente na época dos romanos e gregos, e depois na época de Sodoma e Gomorra. Por isso até que tem um texto que a Bíblia diz que nos últimos dias que antecedem a vinda de Jesus seriam dias semelhantes aos de Sodoma e Gomorra, onde haveria inversão sexual, ok? Quarto, a multiplicação da ciência e do conhecimento. A multiplicação da ciência e do conhecimento tem muito de benefício maravilhoso, e a colocação aqui não é de forma pejorativa e negativa. Graças a Deus pela ciência e o conhecimento ter aumentado. Só estou pontuando que é um dos sinais que a ciência e o conhecimento se multiplicaria demais, e o que aconteceu nos últimos anos é muito, muito maior. O crescimento da ciência e do conhecimento nos últimos 20, 30 anos é anos-luz, nesse pequeno período, mais do que todo o tempo da história, ok? 5, o renascimento de Israel. Poxa, se você não veio domingo, eu fico triste por você. Porque isso, eu não consegui sair desse assunto domingo, ficamos nesse. Foi muito especial, ok? Durante mais de 2000 anos. Quantos anos? Queria uma resposta bem rápida, porque hoje é aula, tá bom? E bem intensa de vocês, para ficar igual eu, né? Preguei ontem quase 5 horas, saí 7h30 lá de Apucarana, no Paraná, rodei 600 quilômetros, cheguei em casa 1h da manhã, 1h30, e estou aqui. E se alguém quiser fazer uma caminhada de 3 horas, estamos embora. Então vou perguntar de novo. Quem está comigo, diga amém. Então domingo nós falamos quantos anos Israel ficou sem ser uma nação. 2000 anos. Quantos anos? 2000 anos. Bem dizer, 2000 anos, os judeus espalhados pelo mundo inteiro. Israel deixou de ser nação, era só um povo espalhado, não havia mais nação. E aí, essa aqui é uma das profecias no meio teológico, entre os profetas, entre os cientistas bíblicos, entre os arqueólogos bíblicos, entre todos os teólogos, de todas as mais diversas linhas teológicas. E esse sinal é um dos mais pontuados, um dos mais importantes sinalizadores da vinda de Jesus. Muitos sinais, mas esse é um dos principais, que é Israel, que foi profetizado desde Daniel, que Israel deixaria de ser nação, deixaria de ser um povo oficializado, foram espalhados por toda a terra, e você conhece toda a história dos massacres dos judeus, do sofrimento desse povo durante 2000 anos espalhados sobre a terra. Em 1947, que ano? A ONU lança o projeto, Nações Unidas lança o projeto de que Israel deveria ser novamente um Estado, e em 1948 se declara Israel novamente uma nação. Agora, e se cumpre o que foi profetizado por Isaías, por Daniel? Quem jamais ouviu tal coisa? Ou seja, alguém ouviu uma possibilidade dessa? Alguém já viu uma coisa semelhante a essa? Poderia nascer uma terra
uma nação num só dia, ou seja, em um dia, uma nação podia nascer, em um dia. Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião, Israel, esteve de parto e já deu à luz e seus filhos. Então, tem outros versículos, mas aqui é a profecia, que lá em Isaías, Israel será disperso sobre toda a terra, mas em um dia, somente um dia, Israel passará a ser nação e se constituirá uma nação em um só dia. 1948, para nossa bênção, sorte, estava lá também um brasileiro, sancionando, oficializando que Israel seria nação novamente. E de 1948 para cá, um verdadeiro êxodo de judeus, voltando, migrando de volta para Israel, em 70 anos para cá. Se você visitar Israel, como eu visitei esse ano, você fica pasmado do que você vê naquele lugar, em 70 anos. 87% da tecnologia do mundo de informática hoje está na mão dos judeus. 80% de todo armamento bélico. Maior produtor de abacate do planeta Terra no meio do deserto. Irmãos, assim, é uma lista de coisas. Uma nação que geograficamente é do tamanho, é menor do que o Acre, domina o mundo inteiro. É impressionante a força dos judeus. E eles se tornaram nação novamente, e até hoje você vê uma migração, um êxodo de judeus voltando para Israel. Isso é um dos principais cumprimentos dos últimos dias que antecedem a vinda de Jesus. Amém? Vamos para o sexto ponto, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Quero trabalhar de uma forma tentar trabalhar. No primeiro culto, Deus me abençoou muito. Eu espero que Ele me ajude nesse também, como no primeiro culto. Foi muito forte. Sexto sinal é a pregação, a extensão do Evangelho pelo mundo inteiro. E este Evangelho do Reino está no texto de Mateus, que está falando sobre a vinda de Jesus, os sinais da vinda de Jesus. Um dos sinais da vinda de Jesus é que o Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olhe para mim. Nações, ou etnias, nações, povos, tribos, línguas. Esse texto e a profecia se refere não só a nações oficializadas, mas também fala de tribos, como uma tribo de índio que mora num lugar não alcançado, tipo Amazonas. É uma etnia, é uma tribo, é um povo, ou é uma nação. Às vezes não foi oficializada uma nação, mas é um povo, é uma tribo naquele lugar. E a palavra do Senhor nos dá essa revelação de que um dos sinais da vinda de Jesus é que o Evangelho de Jesus seria pregado, o cristianismo seria pregado em todas as nações da terra. Agora escute, ele chegaria àquele lugar. É importante eu fazer uma pontuação em algo para você entender. Quando esse versículo está dizendo que o Evangelho de Deus será pregado em todo o mundo, alcançado em todas as nações, não está dizendo, porque eu já ouvi muita gente falando assim, pastor, mas nem todo mundo se converteu. Mas a profecia, o sinal, não é que todos se converterão, é que naquele lugar vai chegar o Evangelho. Amém ou não? Aquele lugar vai chegar o Evangelho. Ok? Nem todos talvez se convertam naquele lugar, mas o Evangelho chegou naquele lugar. Se você, hoje, e eu até te desafio a isso, peço que você faça isso.
Se você entrar hoje e pesquisar sobre o movimento dos projetos missionários dos mais diversos no planeta Terra hoje, o grande foco do movimento missionário, das organizações missionárias, das agências missionárias do mundo inteiro, está muito focada nos povos não alcançados. Por exemplo, houve um movimento agora de 15, 20 anos para cá, muito forte, chamado Janela 1040. Eu nem falei isso no primeiro culto. Chamado Janela 1040, que você pega a Janela 1040 e você vai ver que na faixa da Janela 1040 estão os povos que menos foram alcançados. Muitos lugares. Nós temos lugares hoje no planeta Terra, por incrível que pareça, que nunca ouviram o nome Jesus. Eles desconhecem, se você falar quem é Jesus, eles não sabem quem é Jesus. Eles não sabem, não é nem quem é, eles não sabem o que é Jesus. Nunca ouviram falar o nome. Há lugares que não conhecem, há lugares extremamente proibido de falar disso, não se fala disso, em muitos lugares no planeta Terra. Lugares onde as agências missionárias estão entrando assim, investindo pesado. Eu me lembro que há 12, 14 anos atrás, o grupo da qual eu faço parte, o pessoal ligado às nossas igrejas, e ligado ao pastor Ari, que é o apóstolo que cobre a vida do pastor Danilo, que cobre a minha vida, eles fizeram uma viagem missionária para alguns países e eles foram para o Azerbaijão. O Azerbaijão é um pequeno país, depois você entra lá na internet e dá uma olhada, é um pequeno país onde é totalmente anti-Deus, anticristianismo. E lá, é impressionante o relato deles, quando eles estiveram lá, que ninguém nunca ouviu falar o nome. Se você falasse quem é Jesus, eles perguntam, o que é isso? Uma marca de refrigerante? O que é isso? Não sabe o que é Jesus. E eu me lembro que nessa vinda, nós estávamos numa reunião dos pastores, e o pastor Ari estava dando, pastor Ari e o Paulo César lá de Brasília, estava dando relatório, que eles foram para uma praça lá no Azerbaijão, e começaram a fazer evangelismo. E quando eles chegaram, tiveram 3 casos desses, 3 pessoas, mas chegaram para um rapaz, e começaram a falar sobre Jesus, tentando levar Jesus de alguma forma. E quando eles citaram o nome Jesus, aquele rapaz começou a entrar numa crise de choro muito grande, porque ele já tinha tido 3 sonhos, e Jesus tinha visitado ele no sonho. Veja, aonde vai o clamor de Deus? Deus está se revelando em muitos lugares, até em sonhos, porque não há uma boca que está indo lá falar de Jesus. Tiveram um caso de uma mulher também, que quando foram evangelizar ela era parente de alguém que conheceu, que foram comer na casa dessa mulher, e ela nunca tinha ouvido falar em Jesus, mas ela já tinha sonhado com Jesus. Nós temos países hoje, por exemplo, a gente fica aqui a manhã toda, eu só vou te dar algumas pinceladas, como Coreia do Norte, completamente fechada para o evangelho, para o cristianismo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o evangelho, essas coisas, tá? E os nomes que nós temos hoje, que eu fiz uma mini aula de história da igreja pela manhã, vou fazer com vocês, ok? Onde o cristianismo não foi alcançado, onde é proibido completamente. Na China, vários países do norte da África, como Nigéria, Sudão, países totalmente fechados, onde o movimento muçulmano é a força deles, e onde o evangelho, onde você declarar que você é cristão, você é decapitado, você é separado dos seus filhos, campo de concentração. Irmãos, assim, quando você olha para o quadro do mundo hoje, e agora eu vou entrar em algo, porque eu quero mostrar algo para vocês hoje, ok? Eu tive esse capricho de fazer pela manhã, então, por favor, não me chame de herege quando eu terminar minha conclusão. Talvez eu não seja herege, talvez você é muito preso em preconceitos. Mas talvez eu seja herege e você não é.
Então vamos colocar diante de Deus. Mas eu vou falar. Posso ouvir amém? Pode ser mais forte? Amém. Vamos entender algo. Eu vou tentar trazer esse gráfico para domingo que vem, ok? A igreja começou em Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Começou-se ano AD, ano Domino, pós-Jesus. Antes de Jesus se contava de trás para frente, os números. De Jesus até 2018, ano Domino. A igreja nasceu em Jesus, com Pedro, os discípulos, em Jerusalém. Quem dominava, e tudo que eu vou dizer agora, por favor, sem tons pejorativos, com extremo respeito, de verdade e sem nenhum sentimento, até porque você vai ver, daqui a pouco eu vou te mostrar um negócio que realmente não é isso. Sem nenhum tom pejorativo, sem nenhum desrespeito, só comunicando, informando história. A igreja começa aqui com Pedro. Quem governava o mundo na época de Jesus? Roma. Quem, gente? Eu quero resposta rápida e pegada. Amém? Quem era? Roma. Ok? Roma liderava o mundo. Mesmo dentro do território de Israel, Roma dominava o mundo. Roma era o grande poder do mundo nessa época. Nasce o cristianismo. Já havia o romanismo com suas crenças, já havia o judaísmo com as suas crenças, está ficando claro, amém ou não? Nasce agora o movimento messiânico, ou o movimento cristão, nasce em Jesus um novo movimento que é a sua igreja, porque os judeus não receberam, continuaram a grande parte dos judeus com a crença ortodoxa, baseado no Velho Testamento, e o movimento e toda a ideologia dos romanos, influenciado pelos gregos. Então nasce agora o movimento em Jesus. Mas quem tinha o poder civil, o governo nas mãos? Roma. Então, a igreja começa e ela vem explodindo de crescimento, cumprindo o ID. Fazendo chegar no cumprimento dessa promessa, desse sinal. Amém ou não? Quem está comigo, diga amém. Amém. Então vai explodindo, crescendo, pessoas se convertendo no movimento. Por isso Jesus disse assim: sai, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Foi a ordem de Jesus. Vai, prega o evangelho, Samaria, até os confins da terra, ok? Beleza, muita informação na cabeça. Até os confins da terra. Então o evangelho está crescendo. Aí vem o apóstolo Paulo passando, e o evangelho sendo levado, e o evangelho vai se estendendo, até chegar no ano 323. Eu já toquei rapidamente, mas hoje eu quero ficar um pouco mais nisso, porque eu quero ajudar vocês. Quando chega no ano 323, veja, 323 anos do início da igreja, quando chega em 323, o cristianismo. Vamos dar uma pausa agora, que eu quero te ajudar a entender um negócio também que é muito legal isso. Diga comigo assim: evangélicos. Mais forte. Pode ser mais uma vez? Evangélicos. Esse conceito evangélicos, que está ligado ao evangelho de Cristo, por isso vem o nome. Evangélicos, seguidores dos evangelhos de Cristo. Amém? É um conceito não velho, é um conceito novo. Como eram chamados evangélicos? Qual era o conceito mais usado antes do linguajar evangélico? Não. Qual? Todo mundo junto, 1, 2, 3. Crente. Eu nasci na época dos crentes. Hoje somos os evangélicos. Depois eram os crentes. A palavra crente deriva-se da raiz, aquele que crê. É só uma opinião. Não me chame de hereges.
Estou tentando sair das caixinhas que a gente é criado. Crente até o diabo é. Porque o diabo crê em Deus. Ele só não segue Deus e não se entregou para Deus. Quem aqui não é só crente porque crê? Quem aqui já se entregou para Deus, Ele é Senhor da sua vida, levanta as duas mãos o mais alto que você pode. Diga assim: eu sou mais do que crente. Eu sou de Deus. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Particularmente, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu só acho que se não entender esse conceito, fica meio que pobre esse entendimento de crente. Que até o diabo é crente. Porque crente é crer. A palavra crente é aquele que crê. Ok? Durante o período, hoje nós somos chamados evangélicos. Há um pouco tempo mais atrás eram os crentes. Antes dos crentes eram os... Vamos lá? Quando começou a se chamar protestante. O que hoje se chama de evangélico, que antes era crente. Falei para vocês esses dias, já dei umas pinceladinhas algumas vezes. Quando Martinho Lutero, estudante da faculdade de Wittenberg na Alemanha, acha uma Bíblia, pega a Bíblia, que a Bíblia foi no auge da idade negra do cristianismo, desvios que eu vou falar daqui a pouco, muito grandes. Ele acha, ele pega, ele escreve, ele percebe todos os desvios, com todo respeito, só estou falando de história, do catolicismo romano, já vou te explicar daqui a pouco do catolicismo romano. Ele escreve, vai lá e prega na porta da catedral Wittenberg, 95 teses, tópicos, bases de desvios do catolicismo romano, ok? Vem os protestantes. Antes dos protestantes, era os... Gente, agora todo mundo. Agora só vocês. Hoje, diga, evangélicos, crente, protestante, cristãos. Vamos lá então, só vocês. 1, 2, 3. Oh, vocês estão ficando tudo teólogo. Vamos lá mais uma vez, bem forte. 1, 2, 3. Na verdade, nós somos o quê? Cristãos. Amém ou não? Gosto disso. Cristo, cristãos, a igreja de Cristo. Ok? Então olhe para mim. Quando chega no ano 323, o cristianismo, os cristãos crescendo avassaladoramente, invadindo o mundo. Mas quem era o poder civil? Roma. Então um homem chamado Constantino, em 323, imperador romano, percebeu que não conseguia mais controlar o avanço do cristianismo. Ele tem uma ideia: se eu não posso com os meus inimigos, eu me alio a eles. Então ele chama os líderes do movimento cristão, estava invadindo o mundo, e ele diz: nós de Roma chamamos vocês para estarem conosco, e nós, os romanos, passamos agora a oficializar que a nossa crença é o cristianismo. Oficializa o cristianismo como oficial, como a religião oficial de Roma. Olhe para mim, todo respeito, caso você ainda tenha um coraçãozinho com raízes romanas, sem tons pejorativos, e você vai entender daqui a pouco que eu vou quebrar esse tom, esses preconceitos que nós os crentes temos. Os evangélicos, ou os protestantes, ou os cristãos. Mas hoje os evangélicos. Então, quando ele oficializa isso, acontece algo que iria acontecer. Só um detalhe. Do ano 323, com a oficialização de Roma, que o cristianismo era a sua religião oficial, a igreja cristã entra num declínio violento até 1600, por aí, 1700, mas declínio, anos 1200, 1800, essa baixa aqui,
dessa pendente que fez, foi o período negro do cristianismo. Negro, aberrações. Estude história. Foi algo que eu estudei e eu amo demais isso. Sempre houve, presta atenção, ainda que Roma oficializou o cristianismo como religião oficial em 323 com Constantino, e aí começou os desvios. Por que começou os desvios? Porque é uma questão lógica. Uma pessoa, para ser cristão, ele tem que ter uma experiência de conversão a Cristo. Ele tem que ter uma experiência espiritual de novo nascimento. Ele tem que ter uma experiência com quem é Jesus. A única forma de uma pessoa, ou de alguém, de qualquer pessoa, se tornar alguém um cristão, ele tem que ter uma experiência espiritual com o Cristo, mediante o Espírito Santo. Amém? Mas o que aconteceu? Como ser ligado a Roma, estar debaixo e se aliançar a Roma, que era a grande potência, o domínio político, o domínio civil, você tinha muitos benefícios, e estar contra Roma era se levantar contra a autoridade civil. Todo mundo que não era, os pagões, os idólatras, os que não serviam a Deus, os ateus, todo mundo, agora que Roma oficializou que o cristianismo é a religião oficial, todo mundo virou cristão, mas sem conversão. Não havia conversão genuína. Eles não se tornaram cristãos por uma experiência espiritual com o Cristo, de nascer de novo, de ser regenerado, de reconhecer os seus pecados. Não. Então o que aconteceu? Com todo respeito, vou falar isso, por favor. Estou só dando uma aulinha de história, tá bom? Por isso que, na verdade, a Igreja Católica Romana, não nasceu em Pedro, como se é ensinado. A Igreja Cristã Católica, se assim queremos usar o termo, nasceu em Cristo. Até porque, deixa eu quebrar alguns preconceitos aqui agora. Nós somos uma igreja católica. Porque a maioria de vocês não sabe nem o que significa católico. Católico significa universal. É um sinônimo da palavra universal. Então, na verdade, nós somos uma igreja cristã, que segue Cristo, católicos, porque fazemos parte da igreja universal, porque são os lavados e remidos, independente de denominação, porque quem vai ser salvo são a igreja de Cristo universal, ou seja, no sentido católico universal. Estão entendendo a terminologia, sim ou não? Nenhum problema de falarmos, somos católicos. Nós só não somos romanos. Então escute, esse ensino, com todo respeito, da Igreja Católica, que a Igreja Católica nasceu em Pedro, e Pedro foi o primeiro Papa, isso é equivocado. Até porque Pedro nunca foi em Roma. Estude a história dos discípulos. Pedro nasceu em Jerusalém e morreu em Jerusalém. O único que era cidadão romano, aos pés de Gamaliel, foi Paulo. Ponto. Então essa história de que Pedro foi o primeiro Papa não é verdade. E o movimento, preste atenção, o movimento, essa denominação, dentro do movimento cristão, do cristianismo, chamado catolicismo romano, nasceu em 323 com Constantino. Aqui nasceu a igreja católica, não aqui nasceu a igreja de Cristo. Aqui em Jesus, em Pedro, quando pregou no dia de Pentecoste, aqui nasceu a igreja de Cristo. Aqui não nasceu a comunidade cristã de Sertãozinho, aqui nasceu a igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte. Aqui nasceu a igreja de Cristo, que os batistas fazem parte, que a Assembleia de Deus fazem parte, que os metodistas fazem parte, que todas as denominações fazem parte, que inclusive, desculpa, não se escandalize, os católicos romanos fazem parte. É um movimento que nasce dentro do cristianismo. Só que como Roma era o império que dominava,
eles foram se tornando muito fortes. Por quê? Porque eles tinham poder civil sobre eles. E oficializaram, trouxeram. Aí, só que aqui acontece um negócio. Esse êxodo de pessoas se autodeclarando agora cristãos, não por experiência de conversão, uma grande maioria, mas porque Roma oficializa, ele, como ele não foi convertido, ele traz tudo que ele tinha como crença para dentro do cristianismo. Então os idólatras começaram a embutir a idolatria dentro do cristianismo. Lá na Escola de Sabedoria, nós vamos ter um mês para a gente estudar sobre isso. Eu tenho um material muito bom em casa, uma apostila muito boa sobre a história da igreja. Nós vamos ter um tempo lá para isso. E aí você vai ver, de 323, quando foi entrando dentro do cristianismo, pelo movimento católico, uso de velas, uso da idolatria, que a Bíblia é completamente contra. Poxa, a Bíblia está lá. Não farás para ti mais de escultura, não as adorarás, não as terás. Não é só adorar, é não fazer, é não ter. A Bíblia condena isso de capa a capa. Uso de velas, purgatório. Onde está escrito na Bíblia purgatório? Leia a Bíblia de capa, não existe, isso é uma invenção. Beatificação de pessoas. Irmãos, aí vem a troca da ceia pela hóstia, trocou o pão pela hóstia. Batismo de crianças, aonde existe um batismo de criança bíblico? Não tem. Jesus batizou com 30 anos. O que a Bíblia apresenta é a apresentação de criança. Purgatório. E aí vem a lista toda, todas as listas. E ao passar dos anos foram se colocando os costumes pagões, idólatras dentro desse movimento que dominava politicamente, civilmente, o cristianismo, e foram induzindo. Como Roma pagava os clérigos, ou seja, Roma sustentava. Por isso que você vai em qualquer lugar do mundo hoje. Eu fiz uma visita agora, a última viagem que eu fiz para a Europa com a Sônia, nós passamos 7 países. Cara, é impressionante, assim, o poder do catolicismo romano. Tem que tirar os chapéus. Eles realmente, assim, irmãos, é muita riqueza, eles são muito fortes. O poder dos católicos romanos, a gente precisa ser um pouco mais humilde, os evangélicos. Eles são muito fortes, irmãos, muito fortes. E agora eu vou falar um negócio que talvez eu vou escandalizar você, mas continue me amando, não saia da igreja. Apesar de todos os desvios da igreja católica romana, da igreja católica, são cristãos. E tem crente, e tem salvo lá dentro. E vou te dar uma notícia. Nós, os atuais evangélicos, ex-crentes, ex-protestantes e cristãos, nos achamos a cocada branca do negócio, mas está cheio de gente não salva no nosso meio. Desculpa. Apesar de todos esses desvios que foram indo, ano 300, ano 400, 500, 600, 700, 800, todos os desvios que foram entrando, é muita coisa, é uma lista enorme de coisas, de desvios, que foram transformando o puro cristianismo de Jesus numa mistura de paganismo, idolatria, indulgências. Foi chegando ao período, combinou, legal, não consegui ver isso no primeiro. Foi chegando ao período negro da igreja. Mergulhou no período negro. Só que isso que eu vou te falar é maravilhoso. Quem está aqui, diga, eu estou aqui, glória a Deus. Olhe para cá. Apesar desses desvios que o catolicismo romano, essa denominação foi trazendo, sempre houve um pequeno remanescente que continuou nas práticas do início.
Quem pode dar o melhor aplauso a Deus nessa manhã? Sempre houve um remanescente que continuou. E aí, o que acontece? Deus vê esse movimento católico romano, que é o grupo que dominava civilmente, politicamente, o movimento cristão. Deus começa a mexer nele, e escute, e está mexendo. O movimento católico romano hoje tem muita gente se convertendo. Você vai falar para mim que o Padre de Melo vai para o inferno? Vai não. Ele vai para o céu primeiro que muitos de nós. Não acredita mais em idolatria. Veja os testemunhos. Está sim de padre que não está envolvido em idolatria mais, que já se está lá no movimento, acredita até que Deus está lá usando ele nesse movimento. O que tem de católico sendo renovado. Levante as duas mãos aos céus, o mais alto que você pode, sem orgulho, sem prepotência, sem arrogância, e não existe isso no nosso meio. É o amor de Deus mesmo em nós, e eu repreendo toda impureza, ou toda seta do inferno na sua mente, contra a minha pessoa, contra o que eu estou fazendo. Eu declaro a bênção de Deus sobre os católicos romanos, e declaro que o Senhor traga luz, e mostre as áreas e os erros que foram levados, que eles foram levados, e que Deus restaure esse povo e salve de verdade a sã doutrina naquele lugar. Quem recebe, dê um brado de vitória e um aplauso muito forte ao Senhor. Agora, e vou mais longe com vocês. Posso ir mais longe? Vou mais longe com vocês. Nós, o movimento evangélico hoje, estamos precisando também, porque tem muita caca acontecendo no nosso meio. Tem uma fatia do movimento evangélico entrando com cada coisa, colocando pão atrás da porta para dar sorte. Tem de tudo hoje, irmãos. Alguém pode dizer amém, glória a Deus? Puxa, como eu queria que vocês me ajudassem nessa mensagem. Alguém pode dizer amém, glória a Deus, aleluia? Quantas coisas, e se nós não tomarmos cuidado, porque tudo que o diabo deseja é desviar os cristãos da essência da palavra, da sã doutrina da palavra. Então, ali, quando vai chegando 1500, 1600, Deus começa a levantar pessoas, começa a levantar um movimento dentro desse movimento que tinha se perdido do cristianismo. Um deles é Lutero, os anabatistas, os metodistas. Aí nós vemos, e nós, nós, os chamados hoje evangélicos, ex-crentes, ex-protestantes de Lutero e cristãos, que a nossa essência são a igreja de Deus, os cristãos de verdade. Nós em 2018 ainda estamos passando por processos de reforma, de restauração das verdades perdidas. Levante as duas mãos o mais alto que você pode aos céus. Levante as mãos. Senhor, como pastor dessa casa, como pastor dessa igreja, me sinto uma pulga no meio do universo dos cristãos hoje, mas eu libero uma palavra, que o Senhor nos guarde, e que o Senhor tem liberdade no nosso meio, de restaurar em nós todo possível, tudo aquilo que de alguma forma nos desvia da sã doutrina da palavra. Renova dentro de nós. Nós pedimos não só pelos nossos irmãos católicos, pelas pessoas que seguem essa linha, essa denominação, mas pedimos por nós, os chamados evangélicos, que o Senhor nos livre dos desvios e que venhamos a ser a igreja de Cristo, buscar voltar às bases lá de trás e permanecermos como remanescentes até a tua vinda. Quem recebe, dê a melhor manifestação diante de Deus. Amém. Então nós hoje, eu dei uma mini aula de história da igreja, para você entender um pouco melhor esse sinal. E nos últimos dias, dos tempos que antecedem a vinda de Jesus, o evangelho dele será pregado em todo o mundo, em testemunhas nações. E então,
virá o fim. Por isso, as agências missionárias, os projetos hoje, estão voltados a essa extensão do Evangelho. Agora, eu dei uma dica no culto da manhã, que eu acho importante ressaltar com vocês, para te ajudar. Com todas as mazelas, e são muitas, e me sinto confortável de falar disso porque sou um brasileiro. Com todas as mazelas do Brasil, corrupção, essa pobreza de cultura, que cada dia que cada manhã que eu levanto da minha vida, mas isso me incomoda. Eu louvo a Deus porque Deus, sabe, eu vim de uma estrutura cultural, familiar muito pobre, mas eu louvo a Deus. Ele tem encontrado em mim assim um lugar para conseguir transformar a minha vida, e estou num processo ainda, tem muita pobreza para ser desconsolidada ainda de dentro de mim, mas eu estou lutando todo dia. Antes de eu morrer eu vou ficar melhor. Amém? Apesar do Brasil ter todas essas mazelas, Felipe Ariane, apesar do Brasil ter uma semente ruim por um aspecto, porque o Brasil foi fundado por espanhóis e portugueses, a escória de lá. Mandaram para cá a escória de lá. Eles não queriam nem cadeia, mandaram para cá. Então a semente inicial foi ruim, péssima. E assim nasceu o Brasil. Aí no período da Primeira Guerra, Segunda Guerra, fugindo desse negócio, vieram os italianos, né, Albano? A família Albano pegou os navios. Aí um povo já trabalhador, já não veio fugindo porque era ruim. Já veio. O sul do Brasil se encheu de gente boa. Você pode perceber que o sul é uma cultura diferente. Então começaram a vir pessoas, não só despachados, os ruins, os português, espanhol. Eu tenho autoridade para falar, você nem pode me julgar, porque sou neto de espanhol e de português. Por isso que eu sou meio doido. Você passa na frente de um cara que é descendente de espanhol, por exemplo, às vezes o irmão fala assim, pastor, o senhor está nervoso? Eu estou super normal. É que o cara não sabe a minha origem. Minha avó era italiana, meu avô português, minha outra avó italiana e meu avô bugre. Irmão, pensa numa mistura. Irmão, quando eu falar alto que você, eu estou falando baixo. Para mim eu estou falando baixo. Você que acha que eu estou, é a sua leitura na escola, é a sua leitura que eu estou falando baixo. Vocês acreditam que eu estou calmo? Dá um abraço no irmão do lado esquerdo e diga assim, nós precisamos entender de onde nós viemos. Quantos entenderam, digam glória a Deus. Amém? Mas eu estou tentando desconsolidar isso sempre. Já melhorei, irmão, pensa. Melhorei. Olhe para cá. Quem está comigo, diga amém. Olhe para mim, porque eu quero te mostrar algo muito especial. Apesar desse início nosso, tem uma vantagem. Pensa num negócio maravilhoso. Apesar de toda essa semente ruinzinha, eles tinham uma crença, ou uma imposição de crença religiosa. Eles eram? O Brasil nasceu como uma nação? Você não nasceu na Coreia do Norte, onde não se pode falar Jesus. Você nasceu ouvindo esse nome, Jesus. Pode ser mais forte? Com todos os problemas da nossa nação, nascemos. Deus escolheu colocar você e eu num lugar chamado Brasil, que tem uma base cristã. Muitos não se converteram a Ele, muitos não querem. Tivemos uma influência, com todo o respeito do mundo, pelo amor de Deus,
afro, pelos escravos, que trouxe o lado espírito, o lado espiritual nessa tendência, que se misturou ao catolicismo. Por isso que o nosso catolicismo romano hoje é uma mistura. Por isso que o espírita vai batizar na igreja, o católico toma passe, essa mistura. Porque você percebe que dentro do movimento da idolatria, do catolicismo, e o movimento espírita é uma mistura. E fica nós os evangélicos, e cristãos. E nós ficamos no meio desse negócio e desculpa. Para Deus me usar para catar todos e bater em todos hoje, inclusive nós. No meio desse negócio todo, inventando um monte de moda que não tem nada a ver com Deus, que nem com o cristianismo. Mas graças a Deus por essa manhã, a gente voltar a olhar para cá. Vamos voltar a olhar para cá. A nossa base, nosso fundamento está aqui. Subirei aos céus, mas não vos deixo órfão. Abra as duas mãos. Estou deixando para vocês o meu Espírito Santo. Vocês são a minha igreja. Lá está o nosso início, as nossas bases. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Que Deus nos guarde, que Deus nos guarde, não nos desviando, mas continuando, tentando buscar esse cristianismo, sabe, esse cristianismo, presta atenção, esse cristianismo sem religiosidade, esse cristianismo puritano, mas não puritano de pureza, puritano de religiosidade. Nós, os crentes, precisamos voltar a sermos crentes. Nós, os cristãos, precisamos voltar a sermos cristãos. Porque se uma pessoa tem um problema no meio de um crente, ele está morto. Tem mais misericórdia das pessoas lá de fora, quando uma pessoa tem um problema dentro da igreja, do que dentro da igreja. É tanta religiosidade que nós carregamos. Escute, desculpa, tá? É que eu ando meio, há muito tempo não legal com essas coisas. Criticamos pra caramba o movimento católico romano por permitirem trazerem esse monte de indulgência, mas nós, os evangélicos, ex-crente, ex-protestante, cristãos, não temos indulgências, não adoramos ídolos dentro da igreja, não temos um monte de caca que eles permitiram, mas caminhamos com um monte de caca que está totalmente diferente de Jesus. Que Jesus era amor, Jesus era perdão, Jesus se sentava com os pecadores. E aí nós vamos criando esse estereotipo de crente. Mas a verdade é que o Evangelho de Cristo passou por um período negro, mas nos últimos anos, 1600, 1700, 1800, 1900, ele vem vindo, e Deus vem restaurando a fé cristã no mundo inteiro, e acredite se quiser, eu sei que alguns de vocês aqui têm uma linha muito forte, que o Papa vai ser a besta, que o Papa vai ser isso e aquilo. Não quero me dizer que você está errado. Eu não quero, fique tranquilo. Só estou dizendo para você que Deus está agindo não é só no meio dos chamados evangélicos hoje. Deus está agindo lá no movimento católico. Deus está agindo no meio do cristianismo. E por mais que as trevas estão se alastrando, no meio desse movimento, independente de placa denominacional, se é católico romano, se é batista, se é comunidade, se é presbiteriano, se é metodista, o que seja, Deus está levantando o chamado remanescente dele para trazer a luz de Cristo.
Sexto sinal. O Evangelho de Deus está sendo pregado. Vou terminar com isso, que eu falei domingo passado, e quero fechar para a gente terminar hoje. Olhe para mim. Quando a palavra de Deus diz: não passará este século sem que tudo isso, ou não passará esse século até que ele venha, é uma opinião de cabeceira de cama minha, e a Bíblia me dá margem para estudar. É só uma opinião. Quando a Bíblia está dizendo: não passará este século até que aconteça o fim e Jesus volte, ele está falando de século, é um período de 100 anos. Só que Jesus estava falando isso há 2018 anos atrás. Ele está dizendo que não vai passar 100 anos a partir do momento em que os sinais que eu estou alertando para vocês entrem em evidência. Então não estou afirmando o que eu vou dizer para vocês agora, vou repetir o que eu disse domingo, que é exatamente esse sinal, volte o quinto. Que não é exatamente a partir da data de 1948, exatamente, mas vamos ser mais flexíveis. Esse sinal da oficialização de Israel voltar a ser nação, porque Israel é o relógio do mundo em Deus. Para mim esse sinal, o cumprimento dessa profecia, digamos que a gente pode achar aqui um período médio do início dos demais sinais, porque nesse período, vários outros sinais, todos os outros, estavam de uma forma muito forte em evidência. Então vamos pegar uma ideia desse cumprimento. 1948 para 2018 passaram-se 70 anos. Por isso, na minha humilde opinião, Jesus voltará nos próximos 30 anos. Eu não posso afirmar o dia e a hora, porque o dia que eu afirmar, sai da igreja que eu desviei. Mas a Bíblia nos incita a discernir o tempo. Na minha humilde opinião, não é agora, nos próximos 2, 3, 5. Acredito que vai mais uns 15, 20 anos. Mas acredito de verdade que muitos de nós aqui, se tiver muita saúde, não vai passar pela morte. Jesus volta antes. Qual o propósito? Aliás, qual deveria ser o principal propósito de estarmos falando sobre isso nesses dias? São muitos. Te edificar. Espero que você saia daqui hoje com uma aulinha de mini história da igreja e te ajudou demais. Isso é maravilhoso. Mas a principal razão, queria que você ficasse de pé, que eu quero falar para você qual é. Porque o Espírito está nos levando a falar disso. Porque o Espírito de Deus está nos levando a essa direção. Sinto muito forte no meu espírito. Sou um homem, estou sujeito a falhas e a talvez sentimentos errados. Mas eu sinto no meu espírito, da parte de Deus, eu sinto que Satanás, nesses últimos anos, está de alguma forma travando os cristãos, os pastores, os líderes, as igrejas falarem sobre a vinda de Jesus. Pouco tem se falado sobre a vinda de Jesus. Nossos púlpitos têm falado pouco. Tem tantos outros aspectos a serem trabalhados, lógico. Por exemplo, Deus me deu um ministério que tem abençoado tanta gente no Brasil, que é um ensino libertador de finanças.
como Deus deu a um o louvor, a outro, cada um Deus dá. E nós temos várias frentes. Eu não estou aqui dizendo para você que da agora para frente nós só vamos falar disso. Eu só quero dizer para você que uma das armas de Satanás, na minha opinião, nos últimos tempos, é que o diabo está tentando roubar da igreja esse alerta, essa percepção, esse fogo ardente. Maranata, ele voltará, ele está voltando, Jesus está voltando. Nós vamos passar o resto da eternidade nessa terra. Ou você vai morrer e vai, ou você será arrebatado, ou Jesus vai voltar. Nós nos encontraremos com Ele. Então, eu quero dar uma palavra para você hoje. Além de te edificar teologicamente, porque eu entendo que todo ensino tem que nos edificar espiritualmente, todo ensino tem que nos levar ao propósito de Deus, todo ensino tem que nos levar ao caminho de Deus, todo ensino tem que nos levar a fazer a obra de Deus, porque senão você vira um teólogo morto. É maravilhoso você estar aqui e ouvir uma mensagem que de alguma forma é uma aula para você, mas a principal razão, olhe para cá, é que você sai por aquela porta hoje, acendendo a chama dentro de você. Está se aproximando o tempo do fim. Eu preciso servir mais a Deus, eu preciso buscar Deus. Meus filhos, minhas filhas precisam de Deus. Você vai continuar nas suas conquistas aqui fora, todos nós temos, nenhum problema. Só vai começar a separar mais tempo para Deus. Vai servir mais a Deus, vai investir mais a Deus do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus talentos, dos seus dons. Essas mensagens têm que nos levar a um renovo às coisas de Deus. Porque Jesus está voltando. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse culto. Obrigado por cada uma das vidas que estão aqui. Eu te peço por mim e pelos meus irmãos em Cristo. Pelos meus irmãos, independente de placa de igreja e denominação, do mundo inteiro. Peço por aqueles agora que estão em lugares onde o preço de ser cristão é altíssimo. Eu acredito que talvez das 600 pessoas que temos nessa igreja, talvez 60 permaneceriam crentes se estivesse em alguns lugares onde estão muitos cristãos hoje. Talvez muitos de nós não pagaremos o preço do Evangelho, estando em alguns lugares. Nós pedimos pela vida deles, que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, que o Senhor fortaleça os missionários aonde estão, que o Senhor renove as forças deles, aqueles que têm atendido o ID. Talvez você está aqui nessa manhã, como eu disse no primeiro culto, talvez você está aqui e Deus nessa simples e singela manhã, de um simples culto, do seu ano de 2018, no mês de junho, Deus está marcando você para ser um futuro missionário nas nações. Há pessoas à sua volta que não conhecem Jesus. Há pessoas da sua casa que talvez não tenham estado aos pés de Jesus. Há pessoas na sua família que não conhecem. Há amigos seus. Fale de Jesus para eles. Anuncie o Evangelho do Reino. Vamos cumprir o ID de Deus. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que o sangue de Jesus, que os anjos de Deus, que esse fogo ardente da vinda de Jesus seja reacendido dentro de você e te abençoe em nome de Jesus.